Olá, policial militar aposentado, sou o Sargento Alexandre, também policial militar aposentado. Nós fizemos um vídeo aqui falando sobre a inconstitucionalidade, aliás, a decisão do STF, considerando inconstitucional a Lei 13.954 de 2019. O que interessa para nós aposentados, essa questão da decisão do STF? Os descontos que estão sendo feitos, né? As cobranças que estão sendo feitas nos nossos proventos de aposentadoria. Assista o vídeo anterior que você vai entender melhor. Antes, nós pagávamos 11% daquilo que excedia o teto do INSS. Eu explico bem no vídeo e vou também falar um pouco depois sobre isso. A partir de 2020, nós passamos a pagar 10,5%, começou com 9,5%, depois 10,5%, agora em 2021, sobre a integralidade dos nossos vencimentos. Bom, o vídeo gerou muita polêmica, muitos questionamentos, falaram que a gente estava errado, que o governador Dória só estava esperando os aposentados entrarem com essa ação para mudar todo o sistema previdenciário dos militares e que os militares não têm previdência, tem sistema de proteção social, que nunca tivemos previdência, uma série de áudios falando uma série de coisas também, de advogados de associações, mas eu acredito que à luz do direito é possível a gente discutir essas possibilidades ou não. É constitucional? É inconstitucional? Será que a Lei 13.954 respeitou o ato jurídico perfeito? Respeitou o direito adquirido? Então são essas questões que nós vamos tratar nesse vídeo agora. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Veja só, quando eu aposentei, eu vou falar melhor daqui a pouco, quando eu aposentei em 2018, eu tinha integralidade e paridade. Não foi a Lei 13.954 de 2019 que me deu integralidade e paridade. Não foi. Então eu aposentei com integralidade e paridade. Portanto, isso para nós aposentados, eu quero que você entenda isso, policial militar. Para nós aposentados passa a ser um direito adquirido através de um ato jurídico perfeito. Uma lei fez essa previsão. Eu não precisei da 13.954 para aposentar com paridade e integralidade, tá certo? Então perceba o que eu quero dizer por meio desse vídeo, do meu direito adquirido. Olha o que diz a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que foi feita em 1942. Diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, que é o caso da Lei 13.954, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No nosso caso, a gente vai trabalhar só com o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Perceba, reputa-se ato jurídico perfeito aquele ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Por que eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido? Porque muita gente está dizendo que nós aposentados vamos passar para a vala comum, vamos para o INSS, que agora a gente vai ganhar o teto, que sargento vai ganhar X, que cabo vai ganhar Y, que tenente vai ganhar Y, mas que não vai ultrapassar do teto, ou seja, criaram um monstrinho para que a gente não possa reivindicar os nossos direitos. Sempre foi assim na Polícia Militar. Sempre criou-se um monstro. Quando você quer fazer algo, dizem, olha, cuidado porque você pode perder a sua folga, olha, cuidado porque você pode perder isso ou aquilo. Sempre, percebam que sempre criaram um monstrinho na Polícia Militar para que a gente não tenha acesso àquilo que a gente entende que é direito nosso. Então, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Em 2018, antes da promulgação, antes da explicitação maior da paridade e da integralidade, eu aposentei com integralidade e paridade. Então esse meu direito é garantido. A gente vai caminhar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem outros direitos que estão garantidos, e a gente quer essa discussão sim com deputados, com presidentes de associações, com jurídicos de associações, mas com base na lei, com base nesses princípios constitucionais, inclusive.
É com base nisso que a gente precisa discutir. E é claro que nós temos que fomentar essas discussões. Nós, policiais militares aposentados, temos muito interesse em fomentar essas discussões. Considera-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele, alguém que nos sucedeu, possa exercer, ou alguém que a gente entregou uma procuração, possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem. Quando eu aposentei, existia um termo pré-fixado. Entendo. Então eu quero muito discutir isso com as associações. Quero muito discutir isso com os policiais militares aposentados. Desculpa o barulho, caiu aqui o negócio, eu não vou interromper esse vídeo. Com os policiais militares aposentados, a gente tem que discutir essas questões. Chega de monstrinho acompanhando a gente o tempo todo. A Constituição, ela repetindo aqui o que fala a lei, porque a nossa Constituição ela é de 1988, certo? Aquela lei é de 1942. Veja, aquela lei prevê uma limitação para o poder estatal. A Constituição também ela traz essa limitação lá no artigo 5º, que a gente já sabe. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, tal, tem o caput do artigo 5º. E aí vem aqui, ó, o 36. A lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. A lei não prejudicará, tá certo? 1942, a gente tem a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que foi alterada esses dias aí, essa lei de introdução. Mas, tá aqui, os princípios estão aqui. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é a nossa Constituição Federal. Acima no 35 a gente tem a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá certo? Vamos mais adiante então. Agora a gente vai entrar um pouco dentro do nosso direito que eu entendo que foi violado. A Constituição de 88 diz aqui no artigo 40, ela trata do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, que terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição tanto do Estado quanto dos servidores, dos aposentados e pensionistas. Veja, até a emenda, eu não lembro o número da emenda, mas até 1998, a aposentadoria para o funcionário público era uma benesse, ele não contribuía. Veio uma emenda, eu não lembro o número agora, mas é de 98, e essa emenda alterou o artigo 40. E ela diz agora que a previdência social dos servidores titulares de cargo público, ela será contributiva e solidária. Então nós contribuímos e ambos solidariamente contribuem para o regime de previdência social, tá certo? Isso está na Constituição. Agora, o parágrafo 18 da Constituição de 1988, a gente está falando de Constituição Federal. Parágrafo 18 também, porque eu vou entrar na estadual, falar do 18 também. O parágrafo 18 do artigo 40 diz: incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Veja só, o que diz aqui a Constituição? A lei maior diz que vai incidir cobrança de contribuição sobre os proventos de aposentadoria que exceder o teto estabelecido pelo INSS. É isso, tá aqui, tá muito claro, dá tempo de você pausar o vídeo e dar uma lida. Agora vamos para a Constituição de São Paulo. A Constituição de São Paulo diz: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores, dos aposentados. Então ela repete o artigo 40. O artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo repete o artigo 40. Aí o parágrafo 18 do artigo 126 da nossa Constituição diz o seguinte: ele repete a mesma coisa do 40. Vai incidir sobre contribuições dos proventos da aposentadoria aqueles que superem o limite máximo estabelecidos para os benefícios do regime geral, que foi o que eu expliquei no vídeo anterior. A Constituição Federal determina isso. A Constituição Estadual determina isso. E por que não vai ser cumprido? Então, essa é a discussão que a gente quer ter com os operadores de direito. Voltando,
Aquele exemplo que eu dei no outro vídeo. O teto hoje do INSS está R$ 6.433. Se um policial militar ganha R$ 8.000 de provento de aposentadoria, a diferença dá de 1.566. Pelo nosso regime próprio, incidiria 11%, a gente pagaria 172. Mas se for pela nova lei infraconstitucional, a gente vai pagar R$ 840. É uma diferença absurda, é muito grande essa diferença. E vocês aprenderam, artigo 40, parágrafo 18 artigo da Constituição Federal e artigo 126, parágrafo 18 da Constituição Estadual. Eu quero discutir isso, a gente está diante de duas leis maiores, uma lei nacional e outra lei estadual, que determina como as outras leis, elas seguirão. Então, eu quero muito discutir sobre isso. Eu quero muito discutir essa questão. Mais pra frente, o Estatuto dos Funcionários dos Servidores Civis, ele fala de paridade. Porque esse termo paridade e integralidade, ele não vem da Lei 13.954. Ele não nasce em 2019. Então, em 68, já se falava assim, ó, qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral será extensiva ao provento do aposentado na mesma proporção. Alguém pode dizer para mim, mas nós somos militares, que tem a ver o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, a Constituição do Estado de São Paulo, ela tem 3 artigos que falam dos militares. E abaixo, no próximo, acho que é o 139, o artigo 139, ela fala só dos servidores públicos civis, mas ela faz um apontamento lá no 139 dizendo que aplica-se no que couber aquela legislação estatutária civil ou a legislação dos funcionários públicos civis ao militar do Estado. E esse Estatuto dos Servidores é muito utilizado para nós aqui no Estado de São Paulo, extremamente utilizado, porque há uma omissão em relação à legislação dos militares estaduais. Inclusive, nós somos a única polícia no Brasil, aqui no Estado de São Paulo, que não é estatutária. Nós não temos um estatuto onde todo mundo tem, né? Torcedor tem, idoso tem, criança tem, todo mundo tem. Todo mundo tem estatuto, exceto a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E fazendo uma comparação aos outros estados, todas as outras polícias são estatutárias, têm estatuto, somente a de São Paulo que não. Por que isso? Porque o estatuto ele prevê direitos, deveres, obrigações e prerrogativas, certo? E aí a gente passa a conhecer a regra do nosso jogo. Aqui em São Paulo é lei para tudo que é lado que você não conhece. Você conhecer um direito seu, uma lei está na gaveta de um, a outra está na gaveta do outro, a outra está no CPI não sei da onde, a outra está no CPI não sei da onde, e aí a gente não sabe de nada. Aí quando você fala, não, mas eu tenho esse direito aqui, não, mas tem uma lei que era da época do Tobias que ele assinou, que não te dá direito a isso. É isso, e você não conhece. Por quê? Porque um estatuto é uma norma onde você coloca todos os direitos, deveres e prerrogativas de uma determinada categoria profissional, vamos dizer assim. Apesar que ele cabe para criança, para adolescente, para criança, para o idoso, para o torcedor, entre outras coisas. Mas nós não temos estatuto e isso é muito prejudicial. Vamos caminhando mais um pouquinho então? Aqueles que dizem, né, eu vejo muito dizer, nós não temos previdência, pelo amor de Deus. Depois da emenda constitucional, lá em 1998, que eu esqueci o número da emenda, mas alguém pode colocar aí nos comentários, depois da emenda constitucional, veio a alteração e o regime de previdência dos funcionários públicos passou a ser contributivo. E aí nós passamos a contribuir para a Previdência. Quem é mais antigo sabe que a gente contribuía em 6% da Previdência. Lembra disso? Era 6%, passaram a descontar 6% para a nossa Previdência, porque antes a gente não pagava, antes era uma benesse, era um prêmio que era concedido pelo Estado para os funcionários públicos. Por isso que havia cassação dos proventos da aposentadoria. Por isso. Por quê? Porque ela não era contributiva e solidária. Isso vai ser um vídeo que eu vou fazer depois, para a gente discutir isso depois, porque também estão caçando a aposentadoria dos policiais. Mas entenda, aqueles que praticam atos que são sujeitos à demissão e expulsão quando estão na atividade. Mas tem uma novidade na Constituição que eu quero trazer para vocês aí, que quebra completamente o vínculo nosso quando a gente se aposenta. Mas ninguém fala sobre isso, mas eu vou falar. Beleza, 2007 foi criada pela Lei 10.10 o regime próprio de previdência do militar, ó. Apesar de ter uma observação aqui embaixo que fala que a Lei Federal 13.954 foi substituída substituiu, né, o nosso regime próprio,
No dia 1º de junho de 2007 foi promulgada a Lei Complementar 1010 que criou a São Paulo Previdência. Então ela criou a São Paulo Previdência como unidade gestora única de 2 regimes. Regime de previdência dos servidores públicos e regime de previdência militar. Então nós temos ou não previdência? Aqueles que disseram que a gente não tem previdência. Agora é um sistema de proteção social que nós nunca tivemos previdência. Nós temos ou não previdência? Tá aqui, ó. Tá aqui. E são leis que estão em vigor. Inclusive a 1013, que ela fala do regime de previdência dos policiais militares. Ela altera a Lei Complementar 180, altera a Lei Complementar 452, mas eu não vou me aprofundar nessas questões. Vamos lá. Lei Complementar 1010. São segurados do RPPS, que é o regime de previdência dos funcionários públicos civis, e o RPPM, regime próprio dos policiais militares. Regime próprio de previdência, deixar esse nome aí porque tem pessoas dizendo que a gente não tem previdência, do Estado de São Paulo, administrado pela SPPrev. 1. Fala dos titulares de cargos efetivos, servidores e tal. 2. Os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos termos do artigo 42. Então nós somos segurados do RPPM, regime próprio de previdência militar. Eu quero que me provem ao contrário. Desculpa até o termo, a forma, o tom que eu estou utilizando, porque foi 550 mil mensagens, 550 mil áudios de pessoas com conceitos superficiais, com falácias, sem aprofundamento, sem estudos. Ah, porque o deputado falou isso, é porque o deputado falou aquilo, ah, porque o presidente da associação falou isso, ah, porque o jurídico, ultra, mega conhecedor do direito falou isso, mas eu estou falando da lei. Então eu quero que contrariem a lei, eu não quero opinião. Não quero opinião, eu quero contrariar, que contraria essa lei aqui, por favor. E eu peço também a abertura de um debate, como eu falei desde o início do vídeo, que a gente abra-se um debate para se discutir essas questões à luz da lei, para trazer a lei, não opinião. Bom, aí veio a Lei Complementar 1012, lembra? 1010 criou o SPPrev, 1012 diz assim, artigo 9º, os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, olha só, genérico termo, né? Os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Policial militar é aposentado e pensionista do Estado de São Paulo? Sim, é aposentado e os seus beneficiários são pensionistas do Estado de São Paulo. Então, o artigo 9 dessa Lei Complementar 1010 diz, os aposentados e os pensionistas do Estado de São Paulo. Fechou? Inclusive, os das autarquias, fundações, judiciário, legislativo, universidade, tribunal de contas, Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo, tudo que é funcionário, de qualquer poder. Tá dizendo aqui, ó, contribuirão conforme disposto no artigo 8º dessa lei, que é a Lei 1012, eu não coloquei o 8º aqui, mas você já vai entender. Sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Novamente repete o parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição e do artigo 126 da Constituição Estadual. Ele repete, a lei repete. Bom, vamos caminhando mais para frente. Criou-se então a Lei 1013 de 2007. Aí ela vem e fala do policial da reserva, que somos nós. Desculpa. Artigo 8º. Os militares da reserva remunerada, reformados, agregados, os pensionistas, contribuirão com 11% incidente sobre o valor da parcela dos proventos da aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para o regime, para os benefícios do regime geral de previdência. Esqueceram disso na lei 13.954. Esqueceram disso. Esqueceram que é uma determinação constitucional. Para mudar isso, tem que alterar a Constituição, que aí é um sistema completamente mais rígido, é uma emenda constitucional, tanto estadual quanto federal. Não mudaram isso, prevalece isso, gente. Prevalece isso, essa é a discussão. Como é que uma lei infraconstitucional, ela modifica esses preceitos constitucionais? Me explique aí, senhor deputado. Me explique aí, senhor presidente da associação. Por favor, me explique isso. Vai ter uma explicação. A gente precisa entender. Nós, policiais militares, como eu sempre digo, nós não somos cabeça de papel. A gente precisa entender. A gente vai entender essas questões. Aqui, 11%. Onde está estabelecido? Regime próprio de previdência militar, RPPM. Essa lei foi revogada? Não, ela continua em vigor. Mas ela está com seus efeitos suspensos
por causa da Lei 13.954, certo? É isso. Eu acho que eu já estou chegando no final desse vídeo, deve ter ficado muito longo, mas essa Lei 1354, que parece a 13.954, 1354/2020, eu falei no outro vídeo também, ela trouxe a nova contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas civis, com alíquota de 16%, sobre o valor que ultrapassar o teto. Veja, ela permanece a lei aqui no estado de São Paulo para os aposentados, obedecendo o que diz a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, um funcionário público civil aqui, do estado de São Paulo, já aposentado, viu, galera? Já aposentado, pelo amor de Deus, já aposentado, o direito adquirido nosso. Aqueles que não aposentaram ainda, existe regra de transição. Tanto existe regra de transição para o policial militar, quanto existe regra de transição para o funcionário público civil. Tem regra de transição, toda lei previdenciária tem regra de transição e ela respeita o direito adquirido. A lei não vai retroagir para prejudicar um direito seu que já foi adquirido. Eu quero dizer para você o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu aposentei em 2018. Só para você seguir esse exemplo. 18 eu aposentei. Em 19 foi alterada a lei que aumentou para 35 anos de contribuição o policial militar. Se a lei ela tivesse o poder de retroagir, teria me convocado de volta para a PM. Vai lá e cumpre esse período que falta. Agora é 35 anos. Mas os 35 anos é da promulgação da lei para frente, é adiante, vai para frente. A lei não volta para trás, ela não vem retroagir. E se ela retroagir, ela respeita o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Eu acho que foi isso que faltou, é isso que está faltando, é essa discussão. A gente não discute à luz do direito, a gente fica discutindo, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, e aí a gente fica sendo enganado. Como folha seca, né? A própria Bíblia fala isso. É uma folha seca, o vento vai, sopra de um lado, sopra do outro. Parabéns a vocês que foram consultar aquilo que eu falei. Porque eu também não sou o dono da verdade. Mas eu só estou falando de lei aqui. Eu não estou criando nada, não foi eu que criei nada. Eu não assino nenhuma lei dessa daí. Todo mundo aqui tem a obrigação e o dever de consultar todas as leis que eu estou colocando. Todas. E saber o porquê que foi alterado. Por que modificou. Lembrar de um outro fato aqui para vocês. Eu quando entrei na polícia, recruta, tinha o nível universitário, tal do NU. Quando eu entrei, eu também fiz faculdade. Não tinha mais o NU. E aquele que tinha um NU, ele aposentou com o NU. Levou o NU embora. Então tem muito aposentado que adquiriu direitos durante a sua atividade policial, que esses direitos, ainda durante sua atividade policial, eles foram interrompidos, não, mas eles foram cessados para os novos policiais. Para aqueles que tinham direito, eles permaneceram com o direito. Então a lei não pode retroagir e retirar, agora eu vou retirar. Não, não pode. Não pode. É isso que eu gostaria que você, policial militar, entendesse. É muita opinião. É muita opinião. Mas eu não vejo uma leizinha. Eu desafio qualquer pessoa a apresentar uma leizinha. Mas o Dória tá esperando tal. Eu tô discutindo aqui, eu que sou aposentado, tô discutindo o meu direito como aposentado. Como aposentado. Aposentado só pode fazer bico, ele não faz DGEM, ele não faz delegada, ele não recebe aquele negócio lá de baixar o índice criminal, né? Não tem um abono aí que o pessoal recebe quando tá na ativa. Eu tava na ativa, nunca recebi esse trem aí, porque eu era do 18, né? Então o 18 dificilmente recebe esse negócio aí, pelo tanto de ocorrência que tem lá. Mas o policial ainda tem essa possibilidade. Nós, aposentados, nós não temos. Fazer biquinho, fazer bico, é correr atrás de alguma coisa pra gente ganhar um dinheiro. Aí vem uma paulada dessa. A gente pagava 11% sobre o teto e agora a gente paga 10,5% da integralidade. E tá todo mundo aqui, não, mas não pode mexer com isso porque vai acabar com a integralidade e com a paridade. Não, mas nós que aposentamos, ó. A sua moto aqui fez barulho. Repetindo, nós que aposentamos, nós só estamos brigando pelo nosso direito adquirido, sem querer atrapalhar o direito de ninguém. De ninguém. Infelizmente o governo sempre manobra para colocar policial da ativa contra o policial aposentado e vice-versa. Isso é uma manobra do governo. Quanto mais ele divide, né, que é o nosso sistema, quanto mais ele divide, melhor é para ele comandar. Então não acreditem. Policial aposentado. Veja, meu recado, minha dica, meu alô
é para o policial aposentado. Não acredite, vai perder a paridade e integralidade, você já conseguiu, você já conquistou, é um direito seu, é adquirido, não perde mais. Não perde mais. Leia a Constituição, tá aí. Não perde. Ah, vai para a vala comum, vai para o INSS. Não pode. Funcionário público não vai para o regime geral de previdência, porque nós temos regimes próprios. Vê lá no artigo 40 da Constituição, em nome de Jesus. Artigo 40 da Constituição, ele cria regime próprio para o funcionalismo. Artigo 126 da Constituição Estadual cria regime próprio para o funcionalismo. Então, para que a gente vá para o INSS, para o regime geral, a gente tem que ter carteira assinada. E aí vai ter FGTS, FGTS é a Fundo de Garantia, né? Seguro-desemprego, aí a gente vai ter, que mais? Uma série de outros benefícios também, inclusive. Então, a gente não tá no melhor dos mundos, viu? Não tá no melhor dos mundos. Mas o INSS, ele tem o teto dele. Ele tem o teto. Agora, falar uma besteira como essa, dizer que a gente vai pra vala comum, eu quero que me prove isso. Primeiro, emenda para alterar o artigo 40 da Constituição e emenda para alterar o artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo. Eu não lembro se eu deixei de falar alguma coisa em relação a esse tema, mas acho que o vídeo ficou um pouco longo, né? Um pouco longo demais, mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que de alguma forma, pessoal, têm participado desses debates, a gente tem discutido sobre isso, a gente tem falado sobre isso e nós vamos falar muito mais. Porque é um direito nosso. A gente tem que brigar pelo que é nosso, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Eu tive agora, inclusive, uma discussão com um amigo meu do CPM3, a gente estava comentando, falando, o aumento salarial, ele jamais vai conseguir se aproximar dos descontos que a gente tem. Porque o governo hoje, na atual conjuntura, leva mais de 8 mil reais nosso, todos os meses, com esse novo desconto da Previdência. Fora isso, o imposto de renda é um absurdo. É um absurdo. Então, lutar por direitos não é crime. E eu peço para você, policial militar, leia todos os artigos de lei que eu coloquei aqui. Leia, pare, anote, consulte no Google, vá no seu celular, mas não permita com que pessoas venham com engodo, falando besteira para você e falando coisas sem conteúdo algum, sem tá atrelado a alguma lei. A gente vai falar aqui somente de lei. Tá feito o convite para todas as associações, para os jurídicos de todas as associações vão assistir esse vídeo. Para os deputados, e eu gostaria de participar também. Eu quero participar, eu quero representar a minha categoria, que é os policiais militares aposentados. Tá certo? Se eu esqueci de mais alguma coisa, alguém tiver mais alguma dúvida, tá aqui. Deixa eu deixar de volta aqui o meu WhatsApp, você pode me chamar aí no WhatsApp. Fala comigo no WhatsApp, manda uma mensagem, tá difícil de eu responder, são muitas perguntas, muitos questionamentos, mas eu acredito que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Tá certo? Veja, estamos falando de quem se aposentou antes de 2020, beleza? Antes de 2020, essa é a discussão. Antes de 2020, a gente só quer que o nosso direito seja preservado, senhores deputados, senhores presidentes de associação. Somente. Se a Constituição diz que o desconto da Previdência vai incidir sobre aquilo que ultrapassar o teto do INSS, que se altere então a Lei 13.954, que alterou o Decreto-Lei 667 e conste isso lá, que nós aposentados antes de 2019, antes de 2020, teremos esse desconto. É isso que a gente quer, que se observe a Constituição, tá certo? Pessoal, 11947271833, vamos pra frente, né? Vamos pra frente, vamos discutir sobre isso, tá certo? Grande abraço pra vocês. E até mais, né? Mais um misto quente aí. Valeu!